Alguma vez você experimentou uma angústia inexplicável, uma opressão no tórax, um fardo nos ombros ou mesmo arrepios súbitos? Preciso compartilhar algo fundamental contigo. Essas sensações não são ordinárias, são manifestações. Manifestações sobrenaturais que apenas os ungidos do Altíssimo conseguem perceber. Preste atenção. Nem todas as pessoas têm a capacidade de acompanhar esta mensagem até sua conclusão. Somente aqueles verdadeiramente separados pelo Criador, que carregam um destino extraordinário nesta existência, conseguem persistir até o último instante. Sua presença aqui já demonstra claramente que o Todo-Poderoso deseja te revelar algo extraordinariamente profundo hoje. Lanço-te um desafio. Se sentires conexão com o que abordaremos, mantém-te firme até o final, pois isso pode revolucionar completamente tua jornada espiritual. Hoje descobrirás quais são as 7 manifestações espirituais que apenas os ungidos do Senhor experimentam. Mais que compreender, perceberás que essas angústias são verdadeiramente uma validação do teu chamamento, da tua missão e da tua ligação direta com o Reino Celestial. Convido-te a declarar nos comentários: eu faço parte dos ungidos do Altíssimo. Registra isso para que o reino espiritual e toda a corte celestial testemunhe tua escolha e teu destino. Concentra-te, pois o que revelarei hoje, muitos não conseguem suportar ouvir. Mas os ungidos permanecem. Primeira manifestação espiritual: a angústia do desenraizamento mundial. Imagina estar no centro de uma multidão, rodeado de pessoas, ruídos, diálogos, movimentos, mas mesmo assim sentir-se completamente deslocado, como se não pertencesses mais àquele contexto. É uma percepção estranha, incômoda e, simultaneamente, profundamente espiritual. Este é um dos primeiros indicadores e talvez um dos mais impactantes que os ungidos do Criador sentem durante sua trajetória. A angústia do desenraizamento mundial. Quando o Eterno inicia tua separação, tua preparação, algo em teu interior se transforma. Coisas que anteriormente tinham significado deixam de ter. Ambientes que outrora te proporcionavam alegria, agora causam desconforto. Conversas vazias, superficialidades, mexericos, desejos terrenos. Tudo isso começa a gerar um verdadeiro peso em tua alma. Começas a te perceber diferente, mais sensível espiritualmente, mais consciente do que é correto, do que é puro, do que provém do Altíssimo e do que não provém. Mas essa consciência vem acompanhada de uma dor. A dor de reconhecer que frequentemente já não te encaixas mais nos lugares, nas amizades, nem mesmo em alguns contextos familiares. É como se tua alma bradasse: eu não pertenço mais a este sistema. E de fato, o Messias havia nos alertado sobre isso. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19, ele declara: se vocês fossem do sistema, o sistema os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do sistema, mas eu os escolhi, tirando-os do sistema. Por isso, o sistema os odeia. Compreende? Isso não é uma maldição, é um indicador. Indicador de que está sendo separado, santificado, preparado para algo muito maior do que imaginas. Segunda manifestação espiritual: a angústia da sensibilidade espiritual intensificada. Percebeste que, ultimamente, coisas que anteriormente passavam despercebidas agora te impactam de forma profunda? Sons, ambientes carregados, pessoas negativas. Tudo isso começa a te afetar de uma maneira diferente, como se fosses uma verdadeira esponja espiritual. Esta é a angústia da sensibilidade espiritual intensificada. Os ungidos do Criador passam a sentir de maneira intensa as energias e os ambientes ao seu redor. É como se subitamente teus olhos espirituais se abrissem e começasses a perceber coisas que anteriormente não percebias.
pessoas que se aproximam de ti e, mesmo sem pronunciar uma palavra, sentes um peso, uma opressão, uma inquietação no espírito. Locais que anteriormente frequentavas agora parecem te sufocar. Sentes vontade de partir, sentes dor de cabeça, mal-estar, calafrios e não compreendes o porquê. Sabes por que isso acontece? Porque quando o Eterno te separa, ele também ativa a tua sensibilidade espiritual. Isso é um dom, mas também muitas vezes se torna um fardo. Terceira manifestação espiritual: a angústia da rejeição e do isolamento. Se te sentes rejeitado, deslocado ou até mesmo incompreendido, saiba que isso não é acidental. Na verdade, é um dos maiores indicadores de que és um ungido do Altíssimo. Muitas pessoas que passam por um despertar espiritual profundo começam a perceber que, repentinamente, amizades se desfazem, convites desaparecem, pessoas se distanciam. Até mesmo dentro da própria família surge aquele sentimento de não pertencimento. Mas por que isso ocorre? Porque quem é separado pelo Criador carrega uma luminosidade que incomoda quem vive nas trevas. Isso não significa que seja superior a ninguém, não. Significa que teu espírito não se encaixa mais em ambientes onde o Eterno não é bem-vindo. A rejeição dói, eu sei. O isolamento aperta o coração. Parece que a solidão bate à porta. Mas entende uma coisa muito importante. O Altíssimo permite esses afastamentos porque está te livrando de ambientes, de conexões e de pessoas que poderiam atrasar, impedir ou até destruir aquilo que Ele preparou para ti. Quarta manifestação espiritual: a angústia existencial e o vazio da alma. Sabes aquela sensação de vazio, aquele aperto no peito, aquela inquietação que parece não ter explicação? Olhas para a tua vida, olhas para tudo que conquistaste, para tudo que possuis e ainda assim sentes que falta alguma coisa. Pois é, isso não é coincidência, isso é uma angústia espiritual que só quem foi separado pelo Criador experimenta. Porque quando és chamado para algo maior, as coisas deste mundo simplesmente perdem o sabor. Nada te preenche por completo, nem os bens materiais, nem relacionamentos, nem sucesso, nem aplausos. E sabes por que isso acontece? Porque tua alma está clamando por algo muito maior. Sentes esse vazio, essa angústia existencial, porque lá no fundo, teu espírito reconhece que não é daqui. És um cidadão do reino celestial. Tem sede da presença do Eterno, sede de cumprir teu propósito, sede de viver aquilo que o Criador sonhou para ti antes mesmo de nasceres. Quinta manifestação espiritual: a sensibilidade exagerada ao sofrimento do mundo. Se há uma coisa que só quem é ungido pelo Altíssimo entende, é essa sensibilidade que muitas vezes chega a ser dolorosa. Sentes o peso do sofrimento das pessoas, sentes a tristeza do mundo, percebes a dor nos olhares, nos gestos, nas situações. E aquilo te afeta de um jeito que parece até que estás carregando uma cruz invisível. Muitas vezes não compreendes por que te sentes assim. Podes estar em um lugar cheio de pessoas e repentinamente surge aquela tristeza, aquele aperto, aquele mal-estar emocional. Isso não é fraqueza, isso não é exagero, isso é empatia espiritual. É um dom que o Criador concede aos seus ungidos, uma sensibilidade profunda que serve como ferramenta para intercessão, para oração, para compaixão, para ser um canal de cura na vida das pessoas. Sexta, manifestação espiritual. O peso das revelações espirituais que poucos compreendem. Sabes aquela sensação de perceber coisas antes que aconteçam? Ou de ter sonhos tão nítidos, tão vívidos, que acordas com a certeza de que aquilo não era apenas um sonho comum? Pois é, isso não é coincidência. Os ungidos pelo Criador carregam dentro de si uma sensibilidade espiritual fora do normal. Eles têm discernimento, recebem sinais, intuições fortíssimas e, às vezes, até revelações diretas em sonhos, visões ou percepções
que simplesmente não podem ser ignoradas. Mas aqui está a dor. Quando tentam compartilhar essas revelações com outras pessoas, na esperança de alertar, proteger ou simplesmente dividir o que sentem, são muitas vezes desacreditados, chamados de exagerados, místicos demais ou até mesmo de desequilibrados. Sétima manifestação espiritual: o silêncio do Altíssimo nos momentos mais difíceis. Esta, sem dúvida, é uma das angústias mais profundas que um ungido do Criador pode sentir. Sabes aqueles momentos em que dobras os joelhos, oras, clamas, súplicas, e parece que do outro lado só existe silêncio, nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhum sinal. É como se repentinamente o céu se fechasse e tudo que recebesses fosse o silêncio. E meu irmão, minha irmã, o silêncio do Eterno dói. Dói mais do que qualquer palavra poderia expressar. Dói porque sabes que Ele está lá. Dói porque tua fé te diz que Ele te ama. Mas a alma entra num conflito enorme, sem entender, porque aquele silêncio chega justamente quando mais precisavas de uma resposta. E sabes o que é mais interessante? Essa dor não é sinal de rejeição. Muito pelo contrário, é sinal de que está sendo moldado, lapidado, fortalecido na fé. O silêncio do Altíssimo não significa ausência. O silêncio do Criador muitas vezes é Ele trabalhando em áreas que não consegues ver. Se chegaste até aqui, até este exato momento, preciso te dizer algo muito sério. Isso não é coincidência. Isso é um indicador claro de que fazes parte dos ungidos do Criador. Porque te garanto, não são todos que conseguem suportar ouvir essas verdades espirituais até o final. Só aqueles que o Eterno separou, chamou, trabalhou e moldou conseguem permanecer firmes até aqui. Talvez estejas aí em lágrimas, com o coração apertado, sentindo que tudo isso que falamos aqui parece ter sido feito exatamente para ti. Se for assim, recebe isso agora como uma confirmação do Altíssimo para a tua vida. Tu não és fraco, não estás perdido, não estás esquecido. És e sempre foste um ungido. Ungido para carregar essa missão. Ungido para ser luz no meio das trevas. Ungido para transformar dores em testemunhos.